Cumprimentamos a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos meditar na palavra, no texto ao qual nos foi proposto. Ageu capítulo 2. Amém. Versículo 9. Ageu capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Podemos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. É um versículo bem pequeno, mas muito significativo para nós. Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Espírito Santo, fala a cada coração, cada mente nessa hora. Pai, tu sabes o que o teu povo precisa ouvir, Senhor. Então o Senhor me usa, Senhor, por mais uma vez como canal, Senhor, da tua palavra, Senhor. E a tua presença, Pai, a qual eu tenho sentido sobre este lugar, Senhor. O teu povo também venha sentir, ó Pai, que venha haver cura, libertação, transformação de alma, Senhor. E como a tua serva já disse nessa noite, que seja de dentro para fora. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por onde nós temos pregado, falado do teu amor, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela tua redenção, Senhor, pela tua morte na cruz. E por isso eu te louvo, te agradeço, a minha alma exalta no Senhor. A minha alegria é o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Faz aquilo que lhe apraz. Nós repreendemos todo levante do inferno, tudo que luta, para que o teu povo não venha entender, Pai, o que o Senhor quer falar nessa noite. Tudo que se levanta, Senhor, para distorcer a palavra que venha sair da minha boca, Senhor. Porque primeiro ela vem da sua, Senhor. Fala, Senhor, que o teu povo ouve. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, a glória desta última casa será maior do que a da primeira casa. Nós temos que voltar um pouco na história para entender o que o profeta estava dizendo. E por que o profeta estava dizendo aquilo para o povo, num dia que deveria ser festivo e comemorativo, num dia que ia ser novamente restaurada a adoração no meio do seu povo, no povo de Deus. E a alegria do povo não estava por completo. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que existiu a primeira casa. E se existiu a primeira casa, e a promessa de Deus era que a glória da última casa ou da segunda casa fosse maior do que a glória da primeira. E eu quero dizer para os irmãos que aquele que entende um pouco da Bíblia e estuda a palavra de Deus sabe que se você olhasse pelos olhos humanos essa profecia da boca desse profeta, muitos poderiam julgar que não era verídica. Porque a glória do templo que Salomão edificou era muito grande. Quando Davi resolveu no seu coração edificar uma casa para Deus, a ideia de ser edificado um templo para Deus, querido, não veio de Salomão, veio de Davi.
coração que ele tinha por Deus, a sede que ele tinha por Deus. Deus tinha sido fiel para com a vida de Davi. E agora Davi está em paz, está sossegado. Agora aqueles que perseguiam a Davi, eles começam agora a pagar tributo em Israel. Porque a Bíblia diz que Davi saía e entrava para a peleja. E o Senhor pelejava todas as guerras que Davi entrava. E quando Deus peleja a nossa guerra, é certo a vitória que vem do Senhor. Aleluia. Davi resolve agora, olhando para a magnitude do reino de Israel, ele olha para ele, para a vida dele, e diz: não é justo que eu habite numa casa de cedro, uma casa boa, e o meu Deus viva numa tenda. Não é justo que eu viva no bom e no melhor, enquanto meu Deus, a arca de Deus, a presença de Deus está simplesmente numa tenda. Eu quero te dizer uma coisa, querido. O seu amor por Deus gera em você vontade de fazer algo por Ele. Se você não tem vontade de orar, se você não tem vontade de adorar, se você não tem vontade de compartilhar do amor de Deus, eu quero te dizer que você não o ama. Porque o amor nos constrange a fazer algo. Quando um homem ama uma mulher, ele tenta agradá-la, ele tenta honrá-la, ele tenta de qualquer maneira fazê-la feliz. Assim também, quando a mulher ama um varão, ela tenta de qualquer forma tentar ajudar o seu esposo, honrar o seu esposo e fazê-lo feliz. Davi queria ver Deus alegre, porque ele estava alegre com as vitórias a qual o Senhor tinha dado no meio da sua caminhada. Aleluia. Davi resolve, botou no seu coração de edificar uma casa para Deus. Davi prontamente procura o profeta sob o nome de Natã e diz para ele: profeta Natã, não é justo que eu habite numa casa de cedro com todo o conforto e o meu Deus habite numa tenda. Querido, quando eu estudo o personagem de Davi, eu vejo que foi um homem que verdadeiramente ele amava o Senhor. Verdadeiramente ele fazia declarações de amor para o Senhor. Verdadeiramente ele movia o coração de Deus. E quando Davi adorava, Deus se fazia presente, porque sabia que era verdadeira, era uma prova de amor. Davi não servia a Deus pelo que ele poderia dar. Davi servia a Deus porque o que ele é. E muitas das vezes nós lemos no livro do profeta Amós que Deus restauraria o tabernáculo de Davi que está caído, que é um tabernáculo de adoração, querido. Quando você entender que o teu Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, quer você estar na prova ou não, quer você estar com luta ou não, continua adorando o teu Deus. Ele vai se agradar de você e ele vai mudar o quadro da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Já diz o louvor: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Oh, Deus, eu te amo, meu Pai. É por isso que Davi, quando ele estava triste, Davi estava angustiado, ele pegava a harpa e gritava: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, porque um dia eu louvarei. Eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para isso, irmão, eu vejo a paixão que um homem tinha por Deus. E eu tenho falado com o Senhor: Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero estreitar o meu relacionamento contigo. Porque Deus é Deus de relacionamento. Quando Davi fala isso com o profeta fala assim: faça o que está no seu coração, porque Deus é contigo. Glória a Deus, aleluia. Só que não era Deus que estava falando através do profeta. O
profeta sabia que Davi amava o Senhor. O profeta sabia que Davi queria fazer algo por Deus. Só que o profeta falou na alegria do seu coração. À noite Deus fala com o profeta e diz para ele: vai ao meu servo Davi, porque eu não mandei ele edificar nada. Porque não pode ter templo feito por mão de homem, a qual eu habito. E tem mais, ele é um homem de sangue, mas o seu filho, ele há de edificar um templo para mim. Quando eu vejo isso, talvez você possa pensar: mas e aí, meu querido? Eu vou te dizer uma coisa. Eu entendo que, mas eu entendo porque Deus amava Davi. Porque muitas das vezes você ajuda, você edifica aquilo que você participa, aquilo que você vai ganhar glória, aquilo que você vai ganhar fama, aquilo que alguém vai dar um tapa nas suas costas e vai falar: poxa, muito legal, muito obrigado, você está fazendo a coisa certa. Mas Davi sabia que não ia ser ele que ia edificar o templo, mas nem por isso ele deixou de ajudar. Davi começa agora a preparar o seu filho para ser um edificador. Eu quero te dizer uma coisa: nós que estamos nessa geração temos que começar a preparar a geração que está vindo depois de nós para edificar aquilo que nós não vamos edificar. Aleluia. Temos que ajudar a edificar aquilo que Deus ainda não permitiu que nós edifiquemos. Davi começa a juntar os seus tesouros, juntar os espólios de guerra, juntar as coisas que ele tinha de valor, começa a fazer intercâmbio entre os reinos, começa a movimentar, começa agora a mexer com madeira de cedro do Líbano, coisa do bom e do melhor. Ele começa a falar com o Irão para preparar o cobre, ele começa a levantar homens para trabalhar na obra, sabendo que aquele templo não ia elevar o nome dele. Eu quero te dizer, querido, quando você entende que você tem que trabalhar para Deus e edificar o nome do Senhor, que não é o teu nome, não é o meu nome, não é o nome da placa do teu ministério, é a obra de Deus que tem que ser levantada. Deus se agrada. Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Talvez você não participaria, porque não ia levar o nome dele. Mas Davi começa a preparar o seu filho. E quando ele prepara Salomão, quando Salomão está crescendo e aprendendo, ele está juntando tesouro, ele está preparando recursos, ele está protegendo o reino, para que o filho dele viesse a edificar aquele templo. E aquele templo era muito grande, aquele templo era tremendo, cheio de ouro, de prata, de cobre. Aquele templo era maravilhoso aos olhos de todas as nações. Aquele templo era muito lindo. Até a casa do rei era próximo do templo, de tanta glória. A rainha de Sabá foi lá no reino de Salomão e disse: é muita glória, a casa do templo, é o templo, a casa do rei. Porque Davi já começou lá, querido. As coisas começam em você para alcançar os seus filhos, seus netos, os seus bisnetos. Nós temos que começar a alcançar agora, edificar agora, preparar nossos filhos agora, para continuar aonde nós vamos parar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para isso, querido, quando eu vejo isso, eu vejo que Davi chama o seu filho no leito de morte e diz para ele: já estou partindo. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu estou doando tudo que eu tenho do meu tesouro particular para edificar a casa de Deus. Davi olha para o seu filho e fala assim: se esforça, faz a obra, e tu, meu filho, seja homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No dia da inauguração, levita, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. ele junta os levitas que adoravam a Deus juntamente com Davi, seu pai. Glória, glória. Ele prepara os sacrifícios, eles preparam os holocaustos, ele coloca tudo em ordem.
Salomão oferece aquele holocausto tremendo. Salomão sacrifica ao Senhor. A Bíblia diz que os levitas começam a adorar. E a glória do Senhor vem sobre o templo. De maneira que ninguém conseguia entrar. Deus, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Quando você está cheio da glória de Deus, as pessoas ao teu lado são contagiadas. As pessoas ao teu lado, elas se melhoram. Elas são melhoradas, porque ela não consegue ficar diante da glória. O problema é que muitas das vezes nós não nos enchemos da glória de Deus para passarmos para aquele que está do nosso lado. Ainda há tempo da igreja se juntar com o Senhor num só propósito e encher da glória de Deus para transformar essa terra. Glória a Deus. Ninguém podia entrar para ministrar, porque a glória de Deus estava presente. Só que a Bíblia fala, querido, que Deus fala com Salomão e disse que se o povo pecasse, se o povo abandonasse o Senhor permitiria que o inimigo viesse e destruísse a cidade que Davi edificou. O Senhor disse para Salomão que se o povo se afastasse dele, ele fecharia os céus e não daria chuva. Mas o Senhor fez uma promessa a Salomão. Porém, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Crente, se você está doente, o Senhor quer te sarar nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Glória a Deus. Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Profetas levantavam e profetizavam. Deus levanta profetas e começa a dizer sobre o cativeiro e o povo não se conserta. O povo não se arrepende. O povo ia para a casa do Senhor de qualquer maneira. O povo não tinha compromisso. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava Baal. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava a Rainha do Céu. Uma hora estava falando com Deus, outra hora estava falando com os deuses estranhos, sacrificando os seus filhos a Moloque. E Deus levantava profetas e chamava para o arrependimento. E eles não se arrependeram. E Deus levanta o profeta Jeremias e começa a profetizar sobre o cativeiro da Babilônia. E eles não acreditavam. E Jeremias começa a profetizar. Até que um dia Nabucodonosor invade a cidade e começa a levar cativos. E começa a fazer o povo prisioneiro. Aleluia. Só que da primeira vez ele não destruiu a cidade. Glória a Deus, aleluia. Ele deixou o rei Zedequias para que reinasse sobre o seu povo e pagasse tributos a ele. Ele levou os jovens, os melhores jovens, sábios e entendidos, a qual poderia ser criado no reino da Babilônia. Estava começando a extrair as coisas boas de dentro da casa do Senhor. Estava começando a extrair pessoas boas de dentro do templo de Deus. Nabucodonosor repatriava, porque Nabucodonosor, querido, eu quero te dizer uma coisa, ele era o rei que ele tinha uma estratégia. O que ele fazia? Ele pegava jovens, a qual tinha uma boa índole, jovens que tinham facilidade de aprender, e levava para a Babilônia. Chegava lá, tratava deles como se eles fossem babilônicos, para que eles viessem a se afastar de Deus e perder a sua identidade. Zedequias quebra a aliança. Quando Zedequias quebra a aliança, Nabucodonosor invade Jerusalém. E com a ira, ele manda o seu capitão Nebuzaradã. E ele começa a destruir o templo. E levar os vasos da casa de Deus embora. Começa o sofrimento de Israel. Deus fala com Jeremias e fala: a cidade para onde vocês estão sendo levados, orai pela paz, edifiquei casas, case-se,
porque vocês não voltarão mais para lá. Oh Deus. Aleluia! Irmãos, é muito triste, nós sabemos que existem muitas pessoas que se afastam de Deus e morrem sem voltar para Deus. É muito triste quando uma pessoa é uma bênção na casa de Deus e deixa as coisas afastá-la de Deus e depois tenta voltar para Deus. E muitas das vezes não consegue ou não tem força. Passaram-se anos, 70 anos de cativeiro. Deus começa a levantar homens para que o povo voltasse para a sua terra. Aleluia! Deus levanta Neemias e através do rei Artaxerxes, ou rei Assuero, ele volta e começa a edificar a cidade. Passa-se o tempo e Deus levanta Esdras para restaurar a lei do Senhor no coração do povo. Deus levanta Josué. Deus levanta Zorobabel para retificar o templo. Agora começa a mensagem. Glória a Deus! Glória, 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 glória! Quando ele começa a edificar o templo Aleluia! e coloca os alicerces, e a dimensão do templo não era mais como o templo de Salomão. Há um interdito do rei, porque escreveram uma carta para o rei e disse: esse povo é rebelde, você não pode permitir que essa casa seja restaurada. E o rei embarga a obra e fica por mais ou menos uns 7 anos a obra parada, só com a licença. Para-se o tempo e Deus move o coração do rei e eles começam a edificar a obra de novo. Deus levanta profetas para cobrá-los, dizendo para eles: vocês esperam muito, mas não colhem nada. Vocês colhem muito pouco, e o pouco que vocês colhem eu assopro. Por quê? Porque vocês têm largado a minha casa de qualquer maneira. Levanta-se o profeta Ageu para começar a chamar o povo ao arrependimento, para cuidar das coisas de Deus. Porque eu entendo que quando eu tenho relacionamento com Deus e cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim e da minha casa. Aleluia. Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Glória a Deus! Aleluia. Oh, Glória a Deus. maravilha! Oh, glória a Deus! Maravilhoso! Quando, no dia da inauguração, os sacerdotes se arrumam, os levitas se arrumam, o povo se arruma. Só que tinha um problema, querido. Existe um hino que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Aleluia. Deus. Aqueles que tinham visto a glória do templo de Salomão, que estavam vivos, não poderiam se alegrar com um templo tão pequeno igual aquele. Já não tinha mais o ouro igual o templo de Salomão tinha. Já não tinha mais o trabalho de Irão como o templo de Salomão tinha. Já não tinha tantos altares e holocausto quanto o templo de Salomão tinha. Já não tinha tantos levitas, músicos, mestres de música como o templo de Salomão tinha. E muitos adoravam
lamentado ou de tristeza, porque lembrava dos dias de Salomão. No dia que Asaf ministrava louvor e Deus vinha, no dia que eles queriam entrar no culto e não podia, porque o Senhor estava lá dentro e a glória do Senhor enchia toda a casa. Eles começam a chorar em alta voz, que acaba a alegria da festa. Querido, eu vou te falar uma coisa. Eu sou do tempo que quando o camarada entrava errado na igreja, ele era repreendido na hora, ele era revelado. E ele ficava envergonhado. E as pessoas falavam, eu não vou lá não, primeiro eu vou me consertar porque eu vou ser desmascarado. Aleluia, glória, glória, glória. Das pessoas entrarem nova convertido pela porta e ser batizado com o Espírito Santo sem ninguém botar. Aleluia, Pai. Da pessoa sair gritando no meio do culto e falar assim, eu fui curado sem ninguém botar a mão e orar por ele. Aleluia. Aí eu falo para você, Deus não mudou. O que muda é o povo. Porque quando eu ia para o culto, quando o povo ia para o culto, ia somente para adorar. Aleluia, glória a Deus. Ia somente para buscar a Deus e sentir a sua presença. Deus, vendo a tristeza dos velhos, dos antigos, Ele libera essa palavra. A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia, Deus. O que Deus estava prometendo, querido, que aquele templo aonde Salomão adorou, aonde Asaf adorou, aonde a glória se manifestou, Deus agiu do céu. Deus agiu do céu. E a glória, eles não podiam entrar por causa da glória. Aleluia. Só que este templo aqui, querido, Glória a Jesus. Meu Deus, que mistério. que não tinha tanta formosura como de Salomão, Meu Deus. que não tinha tanta riqueza como Salomão, que não tinha tantos levitas, músicos capazes como Salomão, que não tinha o escudo de ouro como tinha Salomão. Meu Deus. Foi o templo em que Deus mandou a sua glória. Amém, Senhor. Só que dessa forma, dessa maneira agora, Deus não mandou para o povo não entrar. Porque quando a glória de Deus está presente, quando Deus Pai se manifestava em glória, o povo tinha medo. Porque trovejava. Porque a voz dele é como voz de muitas águas, a voz de trovão. Aleluia. Aleluia. E quando Deus falava do Monte Moisés, Glória, Senhor. o povo ficava com medo. É Jesus, é verdade, é verdade. Glória ao teu santo nome, Senhor. Fala, Deus. Mas nesse tempo, Deus mandou a sua glória Glória a Deus. em carne. Meu Deus. Deus se esvaziou dele mesmo. E a Bíblia fala, tem de vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus, a qual sendo como Deus, ele se esvaziou de si mesmo
e não se usurpou ser igual a Deus. Esse templo foi o templo que Jesus pregou. A glória estava entrando pela porta do templo. Agora não para as pessoas ficarem do lado de fora, agora para trazê-los para o lado de dentro. E agora, quando a glória estava no templo, uma mulher com 18 anos de uma enfermidade que andava encurvada foi curada dentro do templo. Um homem de uma mão ressequida, uma mão mirrada, é curada dentro do templo. Porque Deus estava falando que a glória desse templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Aleluia. Querido, e o que traz para nós de lição? Jesus se esvaziou da sua glória e começa a trazer a glória de Deus para a vida das pessoas. Glória a Jesus. E como Deus falou com Davi lá atrás, que ele não habitava em templos feitos por mãos de homem. Quando Deus se apresentou a Moisés, Deus fez um tabernáculo, deu a planta a Moisés, para que tivesse um certo relacionamento, porque o homem não soube viver em graça. Deus entregou a lei, porque a graça, irmão, vem antes da lei. Porque quando Deus ia destruir o mundo, que o mundo não tinha lei, achou graça em Noé. Só que o homem não soube viver debaixo da graça. E Deus deu mandamentos, estatutos. Agora Jesus vem. Naquele templo que nós lemos aqui, que era inferiorizado por muitos, a qual os velhos choravam porque não era parecido, não tinha aparência com o templo de Salomão. E começa a trazer a doutrina de Deus durante o seu ministério terreno. E quando Jesus está perto de subir ao Pai, ele fala para os discípulos: destrói o templo, que em 3 dias eu reedifico. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. E os fariseus não entendiam. Pensavam que Jesus estava dizendo daquele templo a qual eles levantaram no templo do profeta Ageu. E Herodes ampliou um pouco para agradar os judeus. Jesus estava falando dele mesmo. Quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original do grego quer dizer tabernaculou-se, fez tabernáculo. E quando eu entendo isso, eu entendo que o templo de Deus hoje sou eu e você. Aleluia. Glória a Deus. A casa de Deus hoje sou eu e você. Nos reunimos neste lugar para buscar o nosso Deus e compartilhar a nossa fé. Mas nós somos a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. Glória a Deus. Então, quando eu ando e estou cheio de Deus, Deus está andando pela rua. Assim como no tempo de Moisés, com o tabernáculo, quando passava, era Deus andando no meio do seu povo. E Deus fez aliança desde lá atrás. A minha aliança que eu fiz com você
é que o meu Espírito estará no meio de vós. Aleluia. Paulo diz para a igreja: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que ele habita em vós, porquanto aquele que destruiu o templo, Deus o destruirá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Paulo diz assim: somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Glória Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Querido, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Deus, aleluia! Eu não sei se você está enquadrado nessa palavra. Uma hora você foi uma bênção. Uma hora Deus te usou mais. Numa hora a glória de Deus se manifestava mais na sua vida. E num determinado momento da sua vida você perdeu. Num determinado momento da sua vida você deixou isso cair por terra. Eu quero te dizer sobre esta palavra que a glória da última casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus. Aleluia, glória a Deus! Quando eu entendo isso, querido, quando você entender relacionamento com Deus, guarde essa palavra. Deus quer mais o meu relacionamento com Ele do que o meu serviço. Não adianta eu trabalhar para Deus sem ter relacionamento com Ele. Não adianta eu pregar e não ter relacionamento com Ele. Não adianta eu adorar e não ter relacionamento com Ele. Glória a Deus! Relacionamento. Obrigado, Senhor. Deus nos chamou para manifestar a glória dele. Aleluia. Só que nós só damos o que temos. Como disse o meu amigo Mateus, quando eles olharam para Pedro, ele pensou que ia ganhar uma moeda, uma esmola. E só dá esmola quem tem esmola. O problema é que muito hoje está assim, querendo esmola. Aleluia. Só que Pedro e João não deu esmola. Porque esmola, no outro dia você vai voltar a pedir de novo. Não vai resolver o teu problema, não vai mudar a tua vida. Aleluia! Aleluia. Mas Pedro e João disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, receba a glória. Levanta e anda. Senhor, nome, Senhor. Glória a teu nome, ó Deus. Aleluia. Não adianta a gente ter prata e ter ouro e não ter glória. Aleluia! Glória a Deus! Meu Pai, Deus Pai. Ei, Deus mora aí dentro de você, rapaz. Acorda. Não precisa ficar desesperado quando alguma coisa bater na tua porta, não, pá. Fala assim: pai, você está aqui dentro. Me ensina a resolver esse negócio. Ô Deus. Na Xuria de Cuba lá. Aleluia. E o que você não precisa, não dá para você resolver, você fala assim: pai, agora eu estou precisando do reforço aí. Ô glória. Toma, compra o meu barulho. Maravilha! Qual é o pai que não compra o barulho do filho, querido? Ah, mexe com o filho seu para você ver. Você entende que Deus é seu pai, sim ou não? Amém. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Vai mexer com o Lucas para ver se o pastor Ricardo não fica bravo. Davi falava assim: tu me guardas como a menina dos teus olhos. Deus, aleluia. Glória a Deus! Eu falei
cochilei. Esse negócio, quando as pessoas ficam falando, fulano está errado, Bertano está errado, eu falo para ele, eu não quero nem saber, querido, porque eu não me meto em assunto de pai com filho. Eu não posso me meter em correção de pai com filho, porque eu também não gostaria que as pessoas corrigissem o meu filho na minha frente, porque eu que tenho que corrigi-lo como pai. Então, a partir do momento que eu estou apontando A e B, eu estou me metendo na correção do pai com ele. Meu Deus, aleluia. Eu estou me metendo numa parte que não me cabe. Quando eu entendo que hoje a igreja, nós, irmãos, sabe qual foi a ordem de Jesus para você e para mim? Curar os enfermos e expulsar os demônios. Amém? Amém. Aleluia. É verdade ou não é? Ninguém respondeu. Aleluia. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for salvo será. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão em novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Aleluia. E por que a igreja não faz isso? Por que você fica assim, cura ele, cura você, rapaz? Glória a Deus. Ele mandou você curar, não foi ele? É forte demais, né, mano? Aleluia. O irmão falou assim, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Falou assim pra mim, você vai ali para orar para o enfermo? Glória a Jesus. Eu falei assim, para ele ser curado, eu falei assim, Jesus não curou para o enfermo ser curado. Ele se escandalizou, falou, que é isso, você está louco. Eu falei, me mostra na Bíblia. Jesus falava assim, levanta e anda. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Lázaro sai para fora. Talita, come! Glória a Deus. Estamos guardando a glória para nós, irmão, para ficar no culto de libertação e na revelação da igreja. Não fica triste comigo, não, que estou falando que Deus está mandando. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo fala, poxa, o pastor Ricardo é uma peça, como é que ele prega? Mas tem muita gente lá fora querendo ouvir uma palavra sua que está sentada aqui, irmão. Você está assistindo para quê, crente? Para você ver aqui no outro culto assim, igual que ele ia na ó vida, ó céu, ó azar, as coisas não mudam. Aleluia. Estou entendendo. Aleluia. Querido, você é a manifestação da glória de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. O crente que entende isso, o diabo teme. É verdade. Aleluia. É verdade. Não é por causa de você nem por causa de mim, é porque ele disse. E ele não é mentiroso. Até Balaão disse, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Glória a Deus. Glória a Deus. A glória de Deus, querido, tem que ser manifesta através de você. Aleluia. A glória de Deus tem que se manifestar através de mim. Aleluia. Porque se eu sou casa de Deus, na casa de Deus tem cura. Na casa de Deus tem libertação. Aleluia. Na casa de Deus tem transformação. Na casa de Deus tem renovo. Na casa de Deus tem provisão. Na casa de Deus tem o sobrenatural de Deus. Aleluia. Quantos são batizados do Espírito Santo? Levanta essa mão. Glória a Deus. Aleluia. E por que vocês não falam em língua mais? Aleluia. Eu não acredito que eu estou sentindo a presença sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, meu Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Ei, Jesus disse para a igreja, Glória a Jesus. Aleluia. falou para Pedro, edificarei a minha igreja. Aleluia.
eclésia. Glória a Deus, aleluia. O que é eclésia, querido? Eclésia era alguém amando do rei, com a autoridade do rei. Jesus pegou essa palavra dos gregos, do tempo de Alexandre o Grande. Ele tinha a sua igreja, ou eclésia, que eram seus representantes, que quando conquistavam a terra, colocavam ali as ordens de Alexandre o Grande em prática. Estabelecia o reino da Grécia, aonde eles conquistavam. Sabe que Jesus estava falando para Pedro? Vocês são a minha igreja, a minha eclésia. Vocês onde for tem que estabelecer o meu reino. Por onde vocês pisar, vocês têm que ficar a bandeira do meu reino. Tem que conquistar a terra. Glória a Deus. Glória, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, você pode estar com problema, mas você não é o problema. Amém. Você pode estar fraco, mas a Bíblia fala, diz ao fraco, eu sou forte. E o Senhor te fortalece. E o Senhor te restaura. E o Senhor te levanta quando você o busca. Deus, aleluia! Glória a Deus. Você imagina Jó que perdeu tudo, perdeu seus filhos, perde a sua riqueza, perde a sua saúde, se raspa com um caco de telha. E ele fala para Deus, Deus, na sua presença, até a tristeza salta de alegria. Oh Deus, aleluia! Glória! Quando a gente entende, irmão, Glória a Jesus. eu quero fazer igual Pedro, irmão, eu quero te estender a mão e te dar o que eu tenho. Aleluia! Aleluia, Senhor. Glória a Deus! Eu quero que você entenda o que um dia eu entendi, que era possível Deus me usar cheio de defeito, de falha. Glória a Deus. Ripa! Aleluia, Senhor. Era Glória. possível Ele se manifestar em mim. Glória Hoje eu a Deus. entendo que Deus trabalha em mim, por mim e através de mim. Deus. Aleluia! Glória a Deus. E é o que Ele quer fazer com você. Deus não tem filhos prediletos. Tem uns que se dedicam mais e acreditam mais. E quanto mais eu acredito, mais eu entro na dimensão de Deus. Quando Ezequiel profetizou sobre este templo, ele disse que do altar, debaixo do altar sairia uma água, a água daquele rio, quando passasse por onde passava, ia curando tudo aquilo que estava doente, aonde havia morte, ia trazer vida. E vem Jesus dizendo, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão dentro dele. Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, poderoso Deus. Oh Deus, aleluia, glória! Deus, Glória. Resulaio. Uma linguagem do reino. Ripalaio. Só que a Bíblia do reino fala essa Glória a linguagem. Jesus. aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Ripa. Abacuque disse assim, ele está no seu santo templo. Cala-se diante dele toda a terra. Glória a Deus. Maravilha, meu Deus. Aleluia. Ei, querido. Quando você entender isso, Aleluia, meu
Quando você entender que não existem pessoas especiais para Deus. Existem pessoas que acreditam e deixam Ele agir. Glória a Jesus. Pessoas que querem fluir em Deus. Como um dia Davi tentou carregar a arca. A arca representava a presença. Ele pegou os bois novos. Glória a Deus. Fez aquela festa bonita. Mas quando a arca foi cair e o Sá botou a mão, ele morreu. Porque não são coisas que carregam a presença de Deus. Somos nós que carregamos a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus disse para Davi: chama os levitas, coloca a arca no ombro. Oh, aleluia! E quando eu entendo, querido, que eu sou portador da glória de Deus, aonde eu passar, a glória de Deus tem que mudar, a situação mudar. Meu Deus! Aleluia! Aqueles que deixam ser mudado, a glória de Deus trabalha. Aleluia! Ei, você está aqui nesse lugar nessa noite. E se você olhar muitas das vezes para um lado, para o outro, você pode não ver aparência nem formosura. Como muitos no passado não via naquele templo de Ageu. Mas eu quero te dizer, irmão, que eu creio que Deus tem usado o povo desse lugar para fazer coisas. Glória a Deus! Aleluia! Lugares bonitos. Glória! Oh Deus, maravilhoso! Aleluia! Eu creio, Pai. Eu quero te dizer uma coisa. Obrigado. Entenda. Entenda que você é portador da glória de Deus. Aleluia! Glória! Talvez você não acredite nisso. Sabe o que vai fazer você acreditar? Relacionamento. Um dia, Jesus, quando estava em terra, manda os seus discípulos entrarem no barco, pastor Ricardo. Se despede da multidão e vai para o monte orar. No meio da madrugada, começa uma tempestade e o barco vai balançando e os discípulos começam a ficar com medo. E a Bíblia diz no livro de Marcos que Jesus, vendo eles fadigados a remar, que eles não aguentavam mais, Jesus veio por eles sobre as águas. Aleluia! Ei, a Bíblia fala que Jesus não iria parar ali com eles. A Bíblia fala que Jesus queria tomar a frente deles. O propósito de Jesus, muitas das vezes, missionário, é tomar a nossa frente. É nós que paramos ele. Ramanate calabachu! Aleluia! Glória! No meio do caminho. Os discípulos começaram a gritar: é um fantasma! Crendo no que os homens falavam, a lenda daquele lago de Genazaré, que rondava um fantasma. Como Pedro era um homem de relacionamento, Pedro olha e reconhece o mestre. Que é esse pregador? Você está pregando heresia? Não. Jesus fala assim: sou eu, não tem mais. Jesus diz que a ovelha conhece a voz do... Quando Pedro fala, Jesus fala para Pedro assim, para geral: sou eu, não tem mais, Felipe. Aí Pedro fala assim: opa, oportunidade. Meu Deus. Aleluia! Estou entendendo. Ah!
Se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Eu falo para você, se Pedro não tivesse certeza que era Jesus, ele ia botar o pé na água, no meio da tempestade. Quem tem relacionamento, irmão, ele anda no meio da tempestade, ele está tranquilo. Ele vai contra o mestre, nem a tempestade pode impedir de ele alcançar o mestre. Glória a Deus, aleluia. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. O vento aperta, a tempestade aperta, e os caras no barco. E Pedro começa a afundar. Jesus pega ele pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ei, é melhor você andar sobre as águas e Jesus te levantar quando você for afundar, do que você ficar no barco sem ter experiência com Deus. Ei, Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu penso que se as pessoas fossem zombar de Pedro e falassem: Pedro, tu duvidou, eu falo assim, mas eu andei sobre as águas. É melhor você se lançar e ter experiência com Deus, e se você estiver afundando, Ele te levantar, do que você ficar falando: ah, eu queria tanto fazer isso para Deus. Ah, eu queria tanto fazer. Ah, se eu tivesse dom disso. Ah, se eu tivesse. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Aqui está uma pessoa que tinha vergonha de apresentar até trabalho de escola na frente. E Deus usou um vaso e falou assim: você vai pregar só para a minha palavra. Eu falei: eu? Não, tu tem vergonha. Mas o dia que eu acreditei que não sou eu, Felipe, é Ele que fala por mim. Aleluia. Glória, glória a Deus. Que não há louvor de minha parte de estar aqui. Meu Deus. Porque não é a minha inteligência, a minha capacidade, é o Espírito de Deus Glória a Santo nome. que nos usa, que nos lembra passagens e nos revela coisas na sua palavra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Aleluia, meu Deus. O segredo do nosso ministério, irmão, João Batista deu a receita: que a gente diminua para Ele crescer. É, Deus. Quando eu cresço, Ele diminui. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu diminuo, Ele cresce. Glória a Deus. Hoje, irmão, você está ouvindo uma palavra. Ainda tem 6 pela frente. E eu não quero acreditar que você não vai deixar as palavras que você ouvir nesse lugar. Você vai impedir de mudar a sua vida. Para mim devolver o microfone. Escute a seriedade das coisas. Jesus escolheu 12. A Bíblia fala que Ele escolheu 12. Um se perdeu, Judas. Ele ouvia da mesma palavra, dormia no mesmo lugar, tinha comunhão no mesmo jardim, sentava na mesma mesa, tinha o mesmo mestre, mas ele não deixou a palavra que saía de Jesus mudar a vida dele. Não seja como Judas. Não esteja no meio dos discípulos, na mesa do discípulo, sem ser discípulo. Aleluia. Estou entendendo. Porque melhor professor que Jesus não vai ter nunca. Aleluia, Senhor. E Judas se perdeu. O que faz a diferença não é quem está falando, é quem está ouvindo. Aleluia. Porque se você ouviu essa palavra, que eu creio que veio do coração de Deus para a nossa vida, para a tua, para a minha, e você deixar ela produzir em você, E Senhor, ela vai te mudar. obrigado, meu Deus. Que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Deus abençoe a missionária Lídia. Grande a caminhada, grande a obra. Estuda a palavra, que Deus vai te levar em muitos lugares para pregar a palavra. Vem falar. Vem falar. Glória a Deus. Há um tratado de Caramachoia, pela madrugada é contigo.
no teu ouvido, filha. Meu Deus. Ramana, teca, xuria, lalama, tocoma, Meu lalama. Deus, aleluia. Começasse a te mostrar as coisas. Aleluia, glória a Deus. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Meu Deus. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Varão do violão, restituição. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Restituição. Restituição para você, querido. Aleluia. Deus vai te levar em lugares que você não pisou ainda. Glória a Deus. Portas que fecharam vão te procurar. Vai te procurar. Meu Deus. Meu Deus. Jesus está aqui, querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Glória. De ti. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, seja renovado no Espírito Santo, querido. Receba autoridade para falar em língua estranha com Deus, querido. Talvez a tua língua está enferrujada, está travada. A glória dessa casa vai ser maior. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Todo
muita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Pastor Ricardo, Glória a Deus. passa, papai. Ela está aqui no mistério. Meu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Remanante calabachuri. Meu Deus.